Boa noite a todos, a todas. Boa noite ao meu companheiro aqui de hoje. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Eu gostaria de cumprimentar aqueles que vão nos assistir depois pelo YouTube do Centro. Façam um bom proveito dessa nossa pergunta. Eu vou começar, tá? Fique à vontade. Boa noite. Para que e por que ser espírita? Essa pergunta é para mim, porque eu adoro ser espírita. Comecei nessa vida de espiritismo há uns 20 anos atrás, porque a minha vida não existia a questão espiritual nela. Existia só dúvida, existia só mistério, existia só falta de entendimento. Então a primeira coisa que eu posso responder para que ser espírita é para acabar com os mistérios que a gente tem na vida. Da vida, da morte, da reencarnação, do entendimento, da evolução. A vida, a partir do momento que você tem esse tipo de entendimento, ela ganha sentido. Então ser espírita é para a vida ter sentido, para a gente sentir que a vida ela tem uma função, ela tem um início, ela tem um meio, e nós como espíritos não temos fim, nós somos imortais, né? Outra coisa que eu acho interessante é entender o sentido de Deus, de diminuir o sofrimento que a gente vive pela incerteza que nós temos das situações de vida. E por que ser espírita? Nós vamos entender por que nós precisamos evoluir. Nós vamos entender que de fato foi Jesus, quem de fato foi Jesus, que de fato é Deus, que é essa luz que nos traz. Eu confesso para vocês que antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu não tinha a menor noção de que era Deus, né? Falando dentro da nossa literatura, que é Deus, não é quem nem o que. Eu não tinha noção de quem era o Cristo. Eu não tinha noção de Maria, qual que era a função dela, o que foi Maria, qual foi a função do Cristo na Terra. Então, ser espírita para mim é ter uma luz no meu caminho, é uma luz na minha vida, foi um guia, foi a bússola, foi o GPS que hoje eu tenho na minha vida. Eu sei que muito a evoluir nós todos temos, senão a gente não estaria aqui. Mas a bênção de ser espírita, ela não tem preço. A nossa vida ganha uma motivação, ganha entendimento e ganha luz. É isso que eu acho. Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É sempre uma oportunidade gratificante poder participar desse momento de estudos e respostas. E a pergunta que eu vou ler aqui, eu acredito que ela venha na sequência do que foi dito, do que foi conversado. E é sempre uma oportunidade de trocas. Acredito que possa ter alguma pergunta que a gente não responda, mas que fique para uma próxima oportunidade, porque esse momento é um momento de construção. E eu acredito que seja uma pergunta que possa, de alguma forma, tocar a todos nós pelas questões de atualidades que somos convidados a viver. Como deve ser o comportamento do espírita frente à onda de preconceito e intolerância atual? Eu acredito que essa pergunta ela venha no complemento da que você respondeu, porque o espírita ele é convidado, através das circunstâncias reencarnatórias, ao aprendizado e à evolução. E isso se dá em todas as oportunidades, em todos os ambientes, em todos os momentos que nós temos. Na medida que o sentido da vida, através do espiritismo, ele vai ganhando amplitude na nossa capacidade de compreensão, nós vamos perceber que todo mundo está aqui com um objetivo e com um propósito de evoluir. É a única fatalidade que nós temos. É o único determinismo que a divindade coloca para nós, no sentido de reencarnamos para evoluir. Então, nesse momento em que ideias se encontram polarizadas, em que muitas das vezes nós até tomamos parte dela, alguns, o momento é de reflexão, o momento é de entendimento e de poder perceber a visão que o Espiritismo nos permite
Quando ele fala do GPS, é você estar consciente no caminho que você está construindo, estar consciente no caminho que você está trilhando. Então, frente a esses mecanismos de preconceito e intolerância atual, fica uma pergunta para a gente poder refletir. Se somos espíritos que estamos em amadurecimento, em evolução, estamos em diversos níveis de consciência. E muitos desses níveis de consciência estão abaixo, momentaneamente falando, do que a gente espera, do que a gente entende. Mas ele não é digno de oportunidade reencarnatória para poder construir e melhorar o seu nível de consciência? Os espíritos que estão nas chamadas regiões umbralinas, eles também não têm o direito de reencarnar e de construir a sua própria organização espiritual? Ou nós vamos conviver somente achando que nós somos os melhores? Imagino que os amigos espirituais superiores pensam quando olham para nós. Deveria ser o mesmo sentimento de compaixão e de entendimento quando nós olhamos para esses que porventura são preconceituosos ou são intolerantes. Estamos aqui para estreitar os nossos laços através da convivência, da paciência. E fica um desafio para nós, porque nós estamos falando de convivência, de relacionamento social, quando estamos falando de preconceito e de intolerância. Talvez muitos de nós carreguem um pouco disso. Talvez eu sou intolerante a uma situação, mas não sou com outra. Então, todos nós estamos no mesmo momento de crescimento e de aprendizado. Não dá para você fazer assim, igual você faz na porta da sua casa, abre o portão e coloca o lixo para fora e aí alguém vem e recolhe, né? Ou você descarta isso da maneira que você acha que deve ser feito. Enquanto planeta não dá para fazer isso. Enquanto planeta nós somos convidados a conviver com os outros. E detalhe importante para nós os espíritas, nós convivemos com uma grande parte uma parcela da sociedade que nós ignoramos, que são os desencarnados. Que eles afinizam-se conosco pelo que trazemos no coração e pela qualidade dos pensamentos ou a qualidade dos desejos que emitimos. E a intolerância e o preconceito também podem vir deles, ou podem vir de nós associado também com a afinidade junto a eles. E aí, juntando tudo isso, nós temos uma coletividade. Ou pode ser também que, para ampliar o nosso entendimento, já que estamos falando de espiritismo, toda vez que eu me encontro numa condição de afrontar com alguém, de ser intolerante com alguém ou preconceituoso com uma situação, eu estou alimentando isso numa parcela espiritual. Da mesma forma que, no momento em que eu tenho a oportunidade de estar frente a essa situação, que eu seja paciente, que eu seja harmonioso, que eu seja fraterno, que eu seja caridoso, eu também estou alimentando uma parcela dessa sociedade desencarnada que também investe na fraternidade, no evangelho, na paciência. Então, se vivemos esse momento, nós precisamos estar atentos. E como que nós podemos investir nessa parcela de amigos espirituais que estão já mais maduros frente a esse entendimento? As nossas orações, os nossos bons pensamentos, o nosso esforço cotidiano de ser cada vez melhor frente àquilo que já entendemos. Porque se nós já entendemos alguma circunstância nesse sentido, bem-aventurados somos se já vivemos. E nós, na condição de espíritas que busca estar cada vez mais conscientes, nós vamos observar que estamos numa trajetória de construção. Então nós temos ainda talvez um arrastamento maior ao mal devido à nossa pequena trajetória ainda, né? Então temos que fazer um esforço de vencer as nossas más tendências. Temos de fazer um esforço de sermos pacientes e tolerantes frente a esse momento. Porque afinal de contas, estamos nessa circunstância porque devemos alguma coisa para essa circunstância. Ninguém está aqui no lugar errado. Ninguém foi jogado. Não, nós somos
Nós somos frutos de um planejamento reencarnatório. Nós somos frutos de uma necessidade de construção. Porque se eu estou vendo que o ambiente é intolerante, é porque talvez eu necessite exercitar a minha tolerância. Se eu estou vendo que o ambiente é preconceituoso, talvez é porque eu trago dentro de mim o preconceito e não consigo trabalhar ele. Então eu me identifico no outro porque já trago dentro de mim, já sei como é que é. Se eu falar com você assim, você já tomou um suco de laranja natural, geladinho? Vai ter na sua mente um sentido desse suco natural de laranja geladinho. Então você tem uma afinidade com ele. Mas da mesma forma também que você tem uma afinidade com o amor ao próximo, com a tolerância, com a fraternidade, com a caridade. E é necessário que a gente espalhe essas boas sementes. É necessário que a gente espalhe as boas obras para que isso possa contaminar uma sociedade. E que isso seja fruto do tempo. Que não queiramos respostas imediatas para um processo que às vezes é lento. Olha a pergunta aqui, complementando a que eu respondi. Como o Espiritismo ajuda no luto e a perda de entes queridos? Como eu falei de sentido de vida, o Espiritismo matou a morte, né, gente? Eu já falei isso aqui muitas vezes. Porque a morte, de fato, como ela está posta hoje nas nossas vidas, ela não existe. O que morre é o corpo. O espírito é imortal. Então, quando a pessoa vem para a casa espírita e começa a entender o sentido, de fato, da desencarnação, isso quer dizer que você já entendeu, que você não sofre de forma nenhuma. Isso é uma evolução, isso é um passo difícil que a gente tem que dar todo dia, que é focar no entendimento de que nós já tivemos aqui muitas vezes, que nós voltaremos aqui muitas vezes, que nessa fase, eu vi isso há pouco tempo num estudo mediúnico, a gente leva em torno de 300 encarnações para poder evoluir a ponto de entender e de purificar o nosso espírito. E que nós aqui devemos estar em média com 50, 60. Então a gente tem muito que evoluir. Mas a partir do momento que você sabe o que falar para uma família enlutada, que você sabe o que dizer, você sabe levar para ela um pouco de esperança, tenha empatia com a dor daquela família, não é chegar com arrogância, não, é chegar com humildade, com caridade, com fraternidade, com amorosidade, mas colocar a posição, porque traz alívio no coração. Quando a gente entende que de fato, e nós temos prova científica nisso, porque o Espiritismo é ciência, religião e filosofia, então o que a gente fala aqui já está mais do que provado pela ciência. Tem dezenas de casos aí que vocês quiserem comprovar a reencarnação. Então quando você entende a reencarnação, você entende que a morte como ela é vista hoje, apavorante, aterradora, desesperadora, ela pode não existir. Porque morrer não dói, gente. É uma coisa interessante isso. A gente acha que morrer dói. O que a gente tem que cuidar, a partir do momento que a gente entra na casa espírita, fazendo a nossa reforma diária, a nossa evolução moral diária, é pensar nesse momento. Todo mundo aqui agora, eu vou pensar assim, no momento que é a minha vez de partir dessa terra de novo, como é que eu vou estar? Como é que vai ser a minha passagem? Como eu quero estar naquele momento? E é aí que o Espiritismo entra, trazendo a palavra que expressa muito disso que eu estou falando, que é consolo. O consolo de que se você perdeu um ente querido, essa pessoa perdeu o corpo, mas ela não perdeu o espírito. Quem já viu Carta Consoladora de Chico Xavier para as mães, é um negócio de arrepiar. Como que dentro da prática espírita, dentro da prática mediúnica, você consegue trazer para as pessoas a luz, o conforto, um pequeno alívio naquele desespero, né? Dentro daquela dor muito grande que se sente. Como é que nós queremos chegar nesse momento? Volto na pergunta 149 do livro Consolador e vou voltar nela sempre, onde Emmanuel responde uma pergunta sobre encontro com parentes, mas a primeira parte da resposta ele fala que se você vive, palavras dele diferentes das minhas, tá, gente? Se você vive uma vida reta, uma vida dentro dos preceitos de Cristo,
você vai ter uma morte suave. O meu objetivo hoje é tentar ter esse entendimento, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça cristalizada de muitos anos fora de uma doutrina que me traz todo o esclarecimento, que me trouxe à luz. Quando vocês viverem essa situação, uma família em luto, gente, chegue perto, estenda a mão. Tem gente, e eu entendo isso, eu não estou falando para criticar ninguém, que não consegue nem chegar perto de uma família enlutada e dar um abraço. Não consegue, não dá conta daquela dor e não consegue. Então quando a gente tem esse entendimento, a gente sai do nosso ciclo de ignorância, vamos dizer assim. E para fechar, eu vou contar um pequeno caso, que eu já contei aqui, mas vale muito. Eu tive um grupo de estudo de espiritismo no WhatsApp por mais de 10 anos. Então nós estudamos todas as obras de Kardec escritas, em texto, em áudio, audionovelas, audiobooks e tal. E eu tinha um colega de trabalho que estava lá conosco já há muito tempo. E ele teve um acidente na família que ele perdeu 3 pessoas de uma vez. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu corri para lá, né? Fui lá no Parque da Serra e tal. E estavam lá as 3 urnas. E eu cheguei perto dele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, não precisei falar nada. Ele olhou para mim e falou assim, mas é muito difícil, né? Eu falei com ele assim, amigão, ninguém te falou que era fácil. Não é porque a gente tem o conhecimento da reencarnação, porque a gente tem o conhecimento da existência, da nossa existência, da evolução, do que Deus preparou para nós, que nós vamos deixar de sentir dor. A diferença, como diz Haroldo Dutra Dias, é que a gente não desespera. O que eu vejo, e aí vai um recado, sem querer me alongar muito, mas vai um recado, que quando a pessoa está em desespero, como a gente vê muito, descontrole, isso aí prejudica demais o espírito que está desencarnando ali. Porque para fazer essa passagem, muitas vezes ele vai conseguir fazer uma passagem suave, porque foi aquele espírito de conduta libada uma vida inteira. Uma pessoa do bem, uma pessoa que só plantou coisas boas. Mas o processo de desligamento, que leva algum tempo, ele precisa de uma certa tranquilidade. Então, se quer realmente ajudar aquele espírito, aquela pessoa que está indo, faça 2 coisas. Primeiro, mentaliza coisa positiva para ele. Manda energia boa, manda oração boa, manda coisa boa. Olha para vocês verem. E segundo, entenda o que aconteceu com ele. Entenda o que houve com ele. Estão mandando energia boa, mandando coisa boa e agradecendo pela vida que ele teve, o tempo que ele teve conosco. É difícil, gente. Ninguém falou que era fácil. Mas quando aparecer na prática na vida de vocês, vai lá, bate naquela porta, senta perto da pessoa, pega na mão dela, fala uma palavra de conforto. Se não souber o que falar, sente do lado, não fale nada. Porque muita gente ainda não tem esse consolo de pelo menos estar aqui numa casa espírita estudando sobre a vida e sobre a morte. Então isso não tem sentido, a dor é muito grande. E se eu for falar de dor aqui, nós vamos prolongar muito a resposta, eu vou deixar para falar em outro momento. Mas é um papel nosso, vocês não estão aqui por acaso. O Eurípides não deixou de vir por acaso para você vir aqui hoje. Tem algum sentido. Se vocês estão aqui me ouvindo falar, é porque vai acontecer com vocês situações que vocês vão poder ajudar as pessoas, com esse sentido de caridade. Então, quem é espírita tem entende o sentido da desencarnação, entende o sentido da destruição da vida para renascer, e entende principalmente o sentido da continuidade da vida por várias e várias e várias existências. É isso. Nós temos aqui algumas perguntas feitas, temos essas 3 aqui. Vou pegar uma mais interessante aqui. O quanto um espírito pode nos influenciar? O quanto um espírito pode nos influenciar? Isso é interessante porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está admitindo que há espíritos. E por que eu falo dessa maneira, inicio dessa maneira? Porque
Às vezes nós entramos numa casa espírita, frequentamos, participamos de atividade, mas se a gente falar assim, fecha a janela porque vai manifestar um espírito, tem gente que sai correndo. Não é? E se fechar a porta então e dar 2 voltas na chave, bate até um desespero. Então, é interessante a gente entender que esse mecanismo dessa sociedade que a gente desconsidera ou ignora, né? Às vezes a gente vem aqui para a casa espírita e pede assim para a pessoa, não, me dá um passe que hoje eu estou com um encosto. Não é? Tira esse negócio de mim porque eu não quero isso. Isso vem de um fator de naturalidade. Nós somos espíritos, aqui agora encarnados, e estamos aqui convivendo com os desencarnados. Isso é uma relação natural, tão natural quanto respirar, quanto ir ao banheiro, tão natural quanto crescer, o cabelo cair para alguns ou não, é da lei natural. Nós somos espíritos, nós nos influenciamos. Isso é um atributo do espírito, assim como a inteligência, assim como nós encarnados, a capacidade de comunicação. Isso é um atributo do espírito, a influenciação. E isso, como é de uma lei natural, e a espiritualidade permite, Deus permite que isso, porque isso contribui com a evolução nossa. Então você vai me dizer, Everton, então o espírito obsessor, ele vir me influenciar, é uma contribuição com a minha evolução? É. Mas por quê? Porque a espiritualidade permite que isso aconteça para que haja um ajuste. Porque o espírito ele é obsessor hoje, mas ontem, num passado espiritual, ele foi amigo. Houve uma parceria. E por algum motivo essa parceria foi contrariada. E essa contrariedade gera hoje um vínculo emocional. E a espiritualidade, então, necessita que haja o ajuste desse vínculo. Porque se eu tenho uma dívida com meu irmão, seja ela de que natureza for, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, vamos ter que encontrar para acertar os ponteiros. Ninguém é inimigo à toa, tem uma situação. E é interessante que no processo reencarnatório, às vezes os obsessores eles vêm às nossas reuniões mediúnicas um pouco confusos. Porque ele vem reclamar que às vezes alguém, em determinado momento da trajetória evolutiva, alguém foi lá e tirou os filhos e a esposa, através do mecanismo do assassinato, por exemplo. Então, ele vai lá e tira o filho e a esposa. E aquele então que se sente vitimado, ele fala assim, isso é injusto, e passa a perseguir o outro. E a vida toma seu caminho. Naturalmente, entre reencarnações e reencarnações. E aí hoje ele descobre que a esposa e os filhos vitimados encontram-se sob tutela dos outros, deste que foi algoz no primeiro momento, que está sofrendo de obsessão. E ele chega para a gente e fala, ele matou meus filhos e a minha esposa, e agora ele é pai dos 3. Não estou entendendo. É porque aquele que se comprometeu com a lei divina, que antes foi algoz, entendeu o erro que fez, e agora volta reencarnado para acolher as vítimas. E espiritualmente está se preparando para acolher aquele que está no plano espiritual ainda lá naquele momento primeiro da violência. É por isso que é natural esse processo, para que haja entendimento e ajuste. Assim como nós também devemos nos esforçar para receber as influências dos amigos superiores, para que a gente possa se sentir mais leve e motivado a vencer naturalmente as circunstâncias da matéria. Então a prece, a oração, os bons pensamentos, a paciência, o esforço em fazer o bem maior, apesar das circunstâncias, é sempre uma conquista da tutela dos amigos espirituais. Eles não vêm de graça até nós. Isso é um esforço. Então daí vem essa questão da influência dos Espíritos. Por isso que no livro dos Espíritos está aqui, de ordinário que são, eles vos dirigem. É natural esse mecanismo. Aqui agora nós estamos fazendo isso uns com os outros, através da nossa fala, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso reverbera. Mas é uma escolha nossa
construir uma sintonia mais elevada ou permanecer na nossa zona de conforto. Está tudo certo. Seremos respeitados, mas seremos constrangidos naturalmente a rever esse mecanismo. Eu vou responder duas que chegaram aqui, aproveitar o embalo. Uma delas é a resposta rápida. O que a constelação familiar tem a ver com o espiritismo? Nada, gente. Constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por Bert Hellinger, que é muito difundida, mas ela não tem nada a ver com o espiritismo. Eu não ia responder, mas eu achei interessante falar, tá? O que é o espiritismo? O espírito, depois que vem um espírito evolui completamente, o que acontece com ele? Ele atinge a perfeição. E é o que nos espera. Eu tenho uma notícia muito boa para nós. O que nos espera é a perfeição. Por quê? Porque nosso caminho é de evolução até chegarmos à perfeição. Qual que é a diferença de uns para os outros? O tempo que nós vamos levar. Uns vão mais rápido, outros não. Aí você fala assim, mas e fulano que está hoje em uma vida de crime, também vai. Aí e fulano que teve uma vida de muita maldade, também vai. Só que o tempo dele é outro. A gente falou muito aqui de justiça divina, onde existe a retratação, onde existe a reparação. Aqui a gente fala do erro, deixando de lado a palavra pecado, para que a justiça divina seja feita por nós mesmos. E aí vem uma coisa muito interessante: os espíritos, à medida que vão evoluindo, eles vão mudando a forma. E à medida que vão evoluindo, podem deixar de reencarnar. Outro dia eu vi aquele médium famoso, Wagner Borges, falando que tem espíritos tão evoluídos que já são flashes de luz, que não tem mais forma. Quer dizer, a nossa forma é uma forma grosseira, entre aspas, uma máquina perfeita, mas que está muito longe da evolução. E esses espíritos, quando eles chegam na perfeição, eles vivem por missão. E se resolvem fazer algum tipo de reencarnação, é por vontade própria, por missão. Então, eu falei aqui outro dia e vou repetir: nós vamos partir para lugares melhores. A nossa esperança, a nossa certeza é de que nós vamos para lugares melhores na evolução do planeta, dos planetas aonde a gente vive. Hoje nós estamos em expiação e provas, que ainda tem muita dor. Hoje nós estamos em expiação e prova, que ainda tem muita prova, né? muito desafio. Os mundos felizes, os mundos ditosos, o próprio mundo de regeneração, que a gente precisa se preparar moralmente para poder fazer jus a esse mundo. Eu li em alguns lugares que não teria prova e expiação. Outros eu já li que seriam atenuadas as provas e as expiações. Mas que nós vamos partir para... Gente, nós não fomos criados para sofrer. Por que a gente acha que é só através do sofrimento que a gente evolui? Aliás, o sofrimento, como diz o meu querido amigo Zé Amaral, a gente agrega ele na maioria das dores. Se a gente tivesse um pouco mais de evolução, eu confesso que eu ainda não tenho, a gente teria o sofrimento como uma coisa mais opcional do que ela é hoje. Porque a gente agrava a dor com o sofrimento. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai alcançando essa plenitude, até chegar no espírito perfeito, como está nas nossas obras, e viram espíritos que vão passar a sua existência inteira na missão de ajudar os outros, na missão do bem. É isso. É interessante essa questão do sofrimento, porque ela é uma opção. Ela é uma opção. Nós temos outras oportunidades, a resignação, ou o esforço da resignação. Mas a cultura nossa, às vezes, nos convida, através dos esforços repetitivos ou dos hábitos repetitivos, a permanecer somente naquele ponto de vista. E é isso que completa essa pergunta, quando diz: o que acontece com os espíritos quando não acreditaram na vida após a morte? Aí depende de cada situação, porque pode ser uma questão cultural. Agora, ele vai viver naturalmente de acordo com aquilo que ele construiu para si. Tem alguns casos que ocorrem na reunião mediúnica do espírito chegar e falar que ele está no mesmo ambiente familiar dele,
e ele vai pegar os utensílios domésticos e ele não consegue pegar. Ele vai pegar a chave dele para entrar dentro de casa, ele não consegue. E aí você precisa ter o maior cuidado dentro de uma reunião mediúnica, dentro de um propósito desse, porque você precisa ter zelo e carinho com o espírito para informar que ele está numa outra região, que ele está num outro ambiente e que ele precisa se preparar. E muitas das vezes ele está cansado, com fome, com sede, e ele não consegue se organizar. Aí alguém fala assim para ele no plano espiritual: olha, vai naquele lugar ali, que lá eles vão te ajudar. Aí ele vem para a casa espírita. Às vezes ele está cansado mesmo, moribundo, de tanto andar e não conseguir se organizar. Porque a mente dele, a capacidade de percepção dele está no mundo material. Essa visão cultural de que a pessoa desencarnou e ela descansa, ela é um equívoco dentro de uma cultura materialista. O espírito, ele desencarna, ele continua no mesmo nível de consciência que ele alimentou aqui. Por isso o nosso esforço, quando falamos da prece, das orações, das boas ações, para que a gente possa se preparar para uma realidade material, para uma realidade espiritual maior. Há história de espíritos que desencarnaram naturalmente, quando ele fala que não dói. Há espíritos que desencarnaram naturalmente e se permitiram, assim como você tira uma veste, tira uma roupa e se apropria de outra. São casos de espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos na esfera a que nós estamos. A maioria de nós ainda sofre ou sofrerá um constrangimento de natureza maior ou menor, dependendo daquilo que a gente construiu aqui no dia a dia, dependendo da nossa capacidade. Então nós seremos levados por determinadas regiões de acordo com o que nós estamos construindo aqui hoje. De acordo com a minha capacidade, voltando à pergunta anterior, de ser mais ou menos preconceituoso, de ser mais ou menos tolerante, de ser mais ou menos evangelizado. E isso não depende de atividade espírita, né? Às vezes quem está sentado ali pode estar mais resolvido que a gente, né? Nós vamos ver isso no livro Voltei, em que o cidadão era presidente da Federação Espírita Brasileira, era um rapaz que participava do movimento espírita, que doou várias posses para o próprio movimento espírita, e ele chegou no plano espiritual, não se via iluminado, se via acabrunhado, se via a sua luz diminuta perante aos outros, e de repente ele encontra com uma faxineira que limpava a Federação Espírita Brasileira. Aí ele falava assim: uai, mas que estranho a sua luz, aqui nas minhas palavras, né? A sua luz está diferente da minha. E ela, na simplicidade dela: não, mas eu escutava as suas palestras e aplicava. E pelo visto você só falava e não procurava, né? Então esse é um desafio para nós, porque a realidade espiritual, ela realmente é muito contraditória com muito daquilo que construímos aqui no plano material. Aquele que quiser ser, olha o convite, olha a proposta do Cristo, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor no reino da terra. E quando a gente olha para o reino da terra, simplesmente para o reino da terra, nós vemos que o convite aqui é para a gente ser grande no reino da terra. Nós somos convidados a ter as melhores casas, os melhores carros, a ser os melhores, a ter o nosso sentido de compreensão cada vez melhor. Nós somos convidados a isso. É claro que existe uma evolução natural dos fenômenos materiais e a gente precisa dos recursos materiais para a gente se posicionar, né? Um veículo, um copo, uma água, uma iluminação, uma estrutura, tudo isso tem um custo. Mas muitas das vezes nós não somos convidados a pensar nisso. Muitas das vezes nós somos convidados a ser melhor do que quem está do nosso lado. Nós somos convidados a ser melhor do que o outro. Mas a proposta espiritual é ser melhor do que eu mesmo. Eu ser melhor do que eu mesmo a cada oportunidade. Eu ser mais paciente, mais amoroso, mais fraterno. E cumprir sim com as minhas obrigações materiais. Esse é um desafio nosso. Então, aquele que não acredita, para fechar a pergunta, aquele que não acredita
na vida após a morte, ele naturalmente será convidado a estar em ambientes que vai criar nele uma reflexão, uma oportunidade de aprendizado. Acredito eu que muitos de nós aqui, pelo menos isso aconteceu comigo quando adentrei para a doutrina espírita, eu não acreditava, mas nós fomos estudando, nós fomos entendendo, e feliz daquele que acredita na vida após a morte, sem precisar do fenômeno, porque a proposta do Cristo já o convenceu e já o esclareceu. Porque talvez muitos de nós sejamos igual Tomé, em que precisava o Cristo estender a mão e falar assim: põe aqui o dedo na ferida para você ver. Quantos de nós nos sentimos desacreditados na proposta do Cristo perante o momento da dificuldade, perante a circunstância da dor, da dúvida, da questão financeira, que a gente acha que Cristo nos abandonou? É o mesmo desafio, porque não acreditar na vida após a morte é não acreditar no Cristo, porque ele fala: eu venci o mundo, vós também podeis vencer, e muito mais. Então, não acreditar na proposta da espiritualidade é desacreditar no Cristo. E aí fica o desafio para nós: você acredita ou não em Jesus? Você acredita ou não no Cristo? Porque Jesus vem a pessoa, o Cristo é a proposta, é a mensagem, é o conceito elaborado através das gerações, através do tempo. Fica a pergunta: você acredita ou não? Ou você é talvez assim, ou nós somos talvez como aquele que na primeira dificuldade, na primeira circunstância fala: mas comigo não é possível, mas eu sou espírita, sou até palestrante, sou amigo dos amigos, né? Não posso passar pelas circunstâncias da dor e da dificuldade. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, que a gente possa sempre estar construindo dentro de nós um coração mais evangelizado e mais maduro para as surpresas que a vida nos reserva. Eu vou aproveitar e responder duas na sequência que tem a ver com os assuntos que foram tratados aqui. Como ou qual caminho meio para desapegar de bens materiais? Fale sobre a frase: vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Essa frase é de Dalai Lama. Eu falo assim, gente, ninguém aqui é exemplo de nada. Acabou de falar e eu concordo totalmente. A diferença é que nós temos uma responsabilidade maior, que nós temos a informação e o conhecimento. Eu costumo dizer assim: como é que você substitui um vício por outro, quando você vê sentido em coisa diferente? Dinheiro é ruim? Não. Quem falou que dinheiro é ruim? Dinheiro é energia positiva, desde que seja ganho com honestidade e gasto com decência. Ponto. Então não se discrimina a pessoa. Tem frases na nossa obra espírita falando que o que você tem é o que você merece ter, você tem os bens que você precisa, enfim. Agora, o que vai acontecer para a gente substituir um pelo outro? O sentido maior da vida. Nós não vamos levar nada. A gente escuta isso desde quando tinha 5 meses da barriga da mãe da gente. Nasci sem nada e vou sair sem nada. Só que a gente passa o intervalo entre um e outro mergulhado no materialismo. E a pergunta para o Dalai Lama é exatamente sobre materialismo. O materialismo, ele morreu na essência. Porque o que eles falam de materialismo? Que não tem nada antes, que não tem nada depois. Então já está morto. Não tem sentido nenhum, gente. Isso não cabe. Como dizia um amigo meu, não aguenta 3 porquê. Então, quando ele fala aqui que a pessoa vive como se não fosse morrer, é porque quer usar tudo que tem direito na vida. Quer ter todo o dinheiro, quer ter todos os vícios, quer fazer tudo quanto é coisa material que possa ser, droga, bebida, sexo, roubo, não importa. Eu só tenho uma vida. É o maior erro. Quando você fala assim: a vida é uma só. Claro que a vida não é uma só. Nós temos as múltiplas existências, por isso que a gente tem que cuidar nessa, para sair dessa melhor que nós entramos. E para que a próxima, para que a nossa passagem seja suave, para que a gente não chegue no mundo espiritual perturbado. Essa pergunta que ele fez aqui é muito interessante, porque muitos que não entendem chegam no mundo espiritual totalmente perturbados. E muitas vezes, até em reunião mediúnica, a gente tem que dormir o espírito.
dorme para você acalmar. Não quer dizer que ele desencarnou na hora, mas é porque ele foi resgatado naquele momento e foi para lá e ainda em estado de perturbação. Então, gente, quando você entende que tem coisa muito melhor para a sua vida do que você encher a cara de comida e ficar obeso. E até uma coisa interessante que eu tinha comentado aqui outro dia, que os vícios estão se multiplicando. Agora nós temos vício em tela, né? Virou uma coisa... Mas o vício em comida, ele é responsável pela primeira vez na história da humanidade, a nossa expectativa de vida diminuiu, em 2021, por causa de obesidade. Então a gente pode trocar um vício desse por coisa saudável. A gente pode trocar ao longo da vida, devagarinho, gente. Ninguém aqui é santo. E, aliás, santo no espiritismo não existe, tem que ficar claro. Ninguém aqui é espírito evoluído a ponto de pensar assim, não, eu fui no centro, escutei o cara falando lá e vou mudar. Não, é devagar. O importante é fazer como Emmanuel fala, um pouquinho de cada vez. Então ter essa consciência, gente, eu posso ajudar mais alguém materialmente? Eu posso enfiar a mão no bolso, comprar uns alimentos e vir cá doar para o centro para a gente atender as famílias assistidas? Eu posso ajudar uma pessoa de rua que está precisando? Eu posso ajudar uma entidade de acolhimento de animais de rua? Isso é começar a desmaterializar a vida. É começar a entender que a vida não é uma só. E aqui para finalizar, morre como se nunca tivesse vivido. Porque viveu coisas de uma vida materialista a vida inteira e o que precisava viver não viveu. Então quando chega do lado de lá, quando faz a passagem e tem assim a benevolência de ter consciência, vai entender que perdeu a encarnação. Perder a gente não perde, porque a gente está sempre melhorando, né? Eu costumo dizer que nós estamos todos aqui hoje na melhor versão de nós mesmos. Nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Mas, gente, vamos evoluir um pouquinho, sabe? Vamos aliviar um pouquinho o coração todo dia. Vamos pensar assim, pô, ele falou um negócio lá que é bacana para mim, eu posso melhorar a minha vida dentro da minha casa, com a minha família, com as pessoas que eu convivo. Eu posso ser mais fraterno, eu posso ser mais caridoso, eu posso ser mais tolerante, eu posso ser mais compreensivo, eu posso ser menos arrogante, eu posso ser menos orgulhoso, que é o pai dos vícios, que arrasta todos juntos, né? Então, em suma, quando a gente troca um vício material, como comida, bebida, droga, cigarro, por algum vício, nem seria vício o nome, mas por uma situação melhor, você vai ver que a coisa vai mudando o sentido da sua vida. A gente vê que a gente não precisa da bebida daquela forma. A gente não precisa da comida daquela forma. E a gente não precisa do dinheiro, do bem material daquela forma. O dia que essa frase do Leandro Carnal estiver presente na nossa vida, ela vai mudar completamente a nossa vida. Que quando ele falou de inveja, que a inveja é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. O dia que eu entender isso dentro da lógica materialista e sair fora dessa lógica, nós vamos perceber o tanto que a nossa vida vai melhorar, tanto que nós vamos viver melhor. E aí nós vamos enfrentar uma coisa que ele falou aqui para encerrar, que são os desafios, as vicissitudes da vida que vão vir para todos nós. Espírita não tem passagem do lado de lá não, gente. Eu já falei, a fila está aqui, ó. A fila está andando, nós estamos com a mesma senha de ir embora. Nós estamos evoluindo do mesmo jeito, nós vamos sentir dor do mesmo jeito. A diferença está no entendimento que a gente tem da vida a partir do momento que a gente enfronhou na filosofia espírita. E isso entrou na nossa vida e na nossa mente. Boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima. Boa noite, pessoal, muito obrigado.